Nessa aula eu vou te ensinar como não travar no TCC. Você já deve ter ouvido alguém falar que travou no TCC, que não sabe mais o que escrever, que não sabe qual que é a próxima palavra, não sabe mais onde encontrar referência. Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque a pessoa não fez um planejamento de escrita, não fez uma estruturação do trabalho. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Se você acha que a ideia de saber como não travar no trabalho, como estruturar ele e saber exatamente o que escrever em cada parte pode te ajudar, já deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque depois da vinheta a gente vai para a prática aqui no quadro onde eu vou te mostrar o que e como você precisa fazer para não travar no seu trabalho nunca mais e saber exatamente o que escrever em cada parte dele. Vamos para o vídeo então? Roda a vinheta. Bom, se você já é inscrito aqui no canal há algum tempo, você deve saber que eu sempre falo dessa estruturação aqui e você já deve até ter uma ideia de como funciona tudo isso. Mas eu vou te mostrar aqui na prática. Esse tipo de estruturação ele serve muito bem para o trabalho inteiro, mas especificamente para a introdução e para a discussão, onde a gente tem que buscar as coisas nos outros trabalhos. Tá? Então, quando a gente estrutura, antes de começar a escrever a introdução e a discussão, fica muito mais fácil de procurar o trabalho, de saber qual informação pegar nos trabalhos e assim por diante. Tá? Então, o que a gente precisa fazer é saber o que escrever em cada parte do trabalho. Tá? Então, vamos dizer aqui que a gente vai começar com a introdução. Digamos que o tema do nosso trabalho seja a Lei Maria da Penha e como ela interfere nos casos de violência doméstica. Então, como que a gente vai poder começar a introdução? A gente pode começar falando de violência doméstica. Então, ó, esse é o tema do primeiro parágrafo, violência doméstica. Aí a gente pode ir para o segundo parágrafo. Bom, primeiro a gente falou de violência doméstica. O que a gente vai falar agora? Vamos falar sobre leis. Beleza, no primeiro parágrafo a gente falou de violência doméstica, aí a gente tem que fazer um link para o próximo parágrafo, que seria leis. Mas você percebe que quando a gente determinar, nesse parágrafo eu vou falar sobre isso, fica muito mais fácil de pesquisar. Por quê? Porque a gente sabe que vai precisar falar de violência doméstica, então a gente pesquisa exatamente sobre violência doméstica. É diferente de você ter um tema, por exemplo, o nosso tema, digamos que seja esse, a influência da Lei Maria da Penha nos números de casos de violência doméstica. Se você for procurar por esse tema gigante na internet, você vai ver um monte de coisas, cada um tratando de uma forma diferente, e acaba que vai dificultar na hora de você saber e na hora de você discernir quais informações você tem que trazer para o seu trabalho ou não. Quando você pesquisa exatamente por violência doméstica, fica muito mais fácil de encontrar aquilo que você procura. Quando a gente pesquisa assim, a gente acha exatamente a informação que a gente quer, a gente não se confunde na hora de trazer para cá, porque eu não sei se já aconteceu com você, mas é uma coisa que acontece muito, é a gente pegar, colocar, achar um trabalho parecido com o nosso, aí a gente quer trazer tudo para dentro do nosso trabalho, né? Então a gente lê lá e quer trazer tudo, a gente não consegue discernir, não consegue resumir as palavras e trazer para cá. Quando a gente pesquisa por um tema mais específico, fica muito mais fácil de trazer para o trabalho, porque a gente vai trazer só o que a gente se propôs a trazer, só o que está já na introdução e na nossa estruturação, naquilo que a gente planejou para escrever, então fica mais fácil, tá? Então beleza, a gente falou no primeiro parágrafo de violência doméstica, agora a gente precisa fazer um link. O que é um link? É uma frase que liga esses parágrafos para ficar uma leitura fluida. Como assim, Gabriel? Você não pode pular de um tema para outro sem fazer um link, sem fazer uma chamada, né? Então você vai falar sobre violência doméstica, vai fazer uma chamada, para daí sim vir falar de leis. Você trata tudo sobre violência doméstica e no final desse parágrafo você pode falar que, por exemplo, inclusive existem leis que protegem as mulheres nesses casos. Beleza, aí entra para as leis. Beleza? Então você tem que fazer esse link, você tem que fazer essa chamada em um parágrafo para ir para o outro. Aí beleza, você vai fazer isso, o terceiro parágrafo, leis. Aí agora a gente pode falar sobre número de casos. Né? Então, só um exemplo.
Aí você pega o link das leis, aí no final desse aqui você pode falar, por exemplo, essas leis têm contribuído para a diminuição na frequência dos casos de violência doméstica, ou para a diminuição do número de casos de violência doméstica, aí a gente fez o link para o terceiro parágrafo. Mas o que eu quero te mostrar aqui? Que você tem que pensar nessa estrutura antes de começar a escrever. Se você já sabe qual estrutura é essa, fica muito mais fácil de escrever. Ah, Gabriel, e como que eu vou saber qual estruturação, como que eu tenho que fazer essa estruturação? Você tem duas opções. A primeira é partindo do conhecimento prévio que você já tem. Ou seja, você pode ler a respeito do seu tema, se inteirar na literatura e aí você faz essa estruturação de acordo com o que você aprendeu sobre o tema. E a segunda possibilidade é que você pode fazer essa estruturação de forma bem concisa e direta e bem explicativa, sem necessariamente saber algo sobre a literatura. Mas nesse caso, aí eu vou deixar para os alunos do treinamento à prova. Então, se você quiser saber como que você faz essa estruturação aqui, sem precisar ler muito, sem precisar se inteirar muito sobre a literatura, existe como. Mas aí eu passo essas técnicas e essas estratégias que são um pouco mais complexas, não ia dar para passar aqui. Eu deixo para o treinamento à prova. Eu vou deixar o link da matrícula aqui embaixo. Se você quiser saber como faz, aí basta clicar no link da matrícula e entrar para o nosso time de mentorados, entrar para a Família Prova. Lá na Família Prova eu vou te ensinar não só isso, mas tudo que você precisa saber para entregar um TCC de qualidade em pouco tempo, muito mais rápido do que você conseguiria terminar o seu trabalho se você não soubesse as técnicas e estratégias que eu te ensino lá. Beleza? Então a estruturação, ela é essa aqui, e para discussão é a mesma coisa. Na discussão você vai fazer a mesma coisa que eu te ensinei aqui, só que com outro tema, né? Então, se você tratou disso na introdução, você tem que sempre pensar nos objetivos, vale lembrar isso, e o último parágrafo normalmente trata dos objetivos na introdução. Na discussão, você vai fazer essa estruturação de acordo com alguns critérios, de acordo com alguns temas que você tem que tratar. Se você quiser saber mais ou menos quais são esses temas, tá passando um vídeo aqui no card, onde eu te falo o que você tem que tratar na sua discussão e você pode usar ele para fazer a sua estruturação, tá? Porém, sempre a estruturação ela tem que partir ou do seu conhecimento prévio do tema, ou da técnica que eu te ensino lá no treinamento à prova. Tá? Então você pode escolher as duas, vai totalmente de você, fica a seu critério. Se você quiser contar com a nossa mentoria, o link da matrícula está aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, porque isso é muito importante para a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo e continuar trazendo outros conteúdos também. É importante para a gente saber se esse tipo de conteúdo te ajuda, tá bom? Se você tiver ideias de conteúdos, de dúvidas que você tenha, deixa aqui nos comentários, porque a gente vai gravar os próximos vídeos com as dúvidas dos nossos alunos. E comenta aqui nos comentários se você já sabia que era assim que fazia a estruturação do trabalho. Beleza? Forte abraço, te vejo no próximo vídeo.